Eu acho que nós já estamos bastante familiarizados de ver o comportamento de Deus na Bíblia. Deus é um Deus estranho, é um Deus que não segue um padrão, uma caixinha, e tudo o que ele faz da mesma maneira. Não, nós já compreendemos há muito que Deus é um Deus de variedades. Ele não fez só montes, ele não fez só planícies, ele não fez só lagos, mas ele fez planaltos, ele fez rios, ele fez mares, e ele fez uma plantação diversificada na terra. Não é só manga, não é só cana, não é só limão, mas há uma diversificação no reino animal, nas plantas, e até quando ele fez o homem, a gente pensa como ele fez a mim e a você diferente um do outro. Nós não somos iguais, nós podemos ter os mesmos membros, o mesmo funcionamento no organismo, mas nenhum é igual ao outro. Você é uma obra-prima, um ser único, e você tem a assinatura do grande arquiteto em você. Esta é a característica de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, não é diferente o trato de Deus também com seus profetas. Nós temos profetas que serviram muitos reis. Por exemplo, Isaías serviu 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e, qual foi o outro? E Ezequias. E nós temos Daniel, que serviu 4 reis também, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e o Ciro. Estavam no mesmo período, mas tivemos profetas que passaram maus bocados com os reis. Nós temos uma diversificação no ministério dos profetas de como eles foram chamados. Por exemplo, falando sobre Isaías, nós entendemos que Isaías ele foi criado desde muito novo dentro de palácios. Ele era um profeta palaciano, conhecia, tinha bons hábitos, sabia toda a burocracia, todos os costumes daqueles que viviam no palácio. Ele era muito fã, na nossa expressão, muito apegado a Uzias, que, segundo a história, ele parece que era primo, lá não sei aonde, distante, mas era parente. Ele era muito admirador de Uzias, da sua capacidade, das suas estratégias, e ficou muito triste, porque quando Uzias tenta fazer um serviço sacerdotal, Deus não tem, é muito estranho para falar isso, a mínima complacência, e fere Uzias na presença de todos com uma lepra, o faz sair da sua parentela, da sua casa, e vai terminar os seus dias num isolamento, mesmo sendo um rei que fez tanto por Israel. Então, Isaías fica extremamente sensibilizado, vai ao templo, e quando ele tem a visão de Deus, do que era Deus, que mesmo sendo um profeta, ele não o conhecia. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele viu o cetro de Deus, os serafins, se curvando, se cobrindo e dizendo que eram imundos diante de um Deus santo. E quando ele vê aquela visão, ele diz: se os anjos são imundos, ai de mim que estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, daí para frente, sua visão se estende. Mas, para você entender a diversidade de Deus, a variedade de Deus, Deus deu ao profeta Isaías uma visão tão ampla que ele começa no seu primeiro capítulo falando da criação e vai até a eternidade, até falar sobre um novo céu e uma nova terra,
passando pelo ministério de Cristo, falando sobre muitas coisas durante toda a sua temporada de vida. Isaías tem 66 capítulos, mas Deus tem um profeta diferente de Isaías, que só escreveu um capítulo. E a maioria, chamado de profetas menores, lá no Antigo Testamento, 2 ou 3, no máximo 4 capítulos. Nós temos Joel com 3 capítulos, Obadias com 1 capítulo, Naum com 3 capítulos, Ageu com 2 capítulos, Abacuque com 3, Rute com 4 e Malaquias com 4. E nós temos outros profetas, como Jeremias com 52, Ezequiel com 48, e é um Deus que não se limitou a dar a cada profeta a mesma palavra ou o mesmo conteúdo de informações, mas ele fez de maneira diferente, um Daniel com 12, um Oséias com 14, e assim sucessivamente. Nós também temos a maneira como Deus trabalhou para chamar estes homens, também de maneira diferente. Não é na forminha, vocês vão para o seminário, eu vou fazer de vocês um profeta igual ao outro. Não, o seminário de Deus foi exatamente muito diversificado. Nós entendemos e sabemos que Ezequiel era filho de um sacerdote. E se ele era filho de um sacerdote no Antigo Testamento, ele era treinado para ser um sacerdote. Qual é a diferença entre um sacerdote e um profeta? Um profeta é a boca de Deus, é aquele que recebe de Deus e fala no lugar de Deus. Ele usa sempre a primeira pessoa falando no lugar de Deus. Assim diz o Senhor. Quem estava falando era ele, mas Deus estava falando na boca dele. Assim diz o Senhor. Esse é um profeta. E um sacerdote pegava as palavras de um profeta e ministrava ao povo, ensinava ao povo a colocar aquilo como prática na sua vida. Estão me entendendo? Então, na verdade, Ezequiel não foi treinado para receber de Deus. Ele foi treinado para ensinar aquilo que os profetas recebiam. Mas Deus transformou, por sua soberania, em um profeta. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Jeremias também era filho de um sacerdote. Não tinha sido treinado para ser um profeta e, com um agravante, tinha 14 anos de idade quando Deus o chamou. E ele disse, mas eu sou um menino, estou sendo treinado para outra coisa. E Deus disse, você não diga que é um menino, porque eu estou te colocando como profeta sobre as nações. Não era nem sobre uma nação, sobre as nações. Então, cada um profeta foi chamado por Deus e feito profeta de maneira que Deus, da maneira como Deus quis. E eu quero lembrá-los que nenhum deles teve vida fácil e nenhum deles podia ser frouxo. Você veja que aqui na escritura que nós lemos, Deus está chamando um homem ocupado, trabalhando, que era Eliseu. E disse o Senhor, olha, você, Elias, vai ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar, a Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei sobre Israel. E o que, olha a unção, e o que escapar da espada de um, o outro vai matar. E o que escapar de Azael, Jeú vai matar. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu vai matar. Então a gente tira da concepção que um profeta era um homem muito frágil, muito espiritual, muito dengoso, que ele não podia, não, era um homem resolvido. A hora que fosse necessário pegar a espada e eliminar, e eu acho que, sabe, não sou muito disto, não. Nunca tive coragem de ferir ninguém, só porco, vaca, galinha, essas coisas já matei.
Eu tenho certeza que o irmão Luciano não tem nenhuma pena de matar galinha, mas eu conheço um bocado de irmãs aqui. Quantas irmãs aqui não têm coragem de matar galinha, levantar a mão? Ixi, está vendo? E tem umas que não têm coragem, ficou com a mão baixa, né? Ficou com mais medo ainda. Mas é assim, eu não tive medo, e não tenho medo, nunca tive dó, já matei vaca, já matei porco, já matei galinha, já dei tiro em bichos no mato, mas assim, coragem de dar um tapa numa pessoa só se for por necessidade. Eu não tive ainda a necessidade de dar murro em ninguém. Mas não quer dizer que não tenha coragem também, não. Se bater o pé, só quando era menino na escola, já dei uns tapas lá, é negócio de menino, né? Mas vamos voltar no nosso assunto. Então, Deus é um Deus de variedade. Deus é um Deus que tinha escolheu um Pedro para ser apóstolo, e o Pedro tinha coragem de cortar a orelha do Malco. Meteu a espada, arrancou a orelha do camarada. Talvez você disse, mas isso aí não pode ser discípulo de Cristo. E Jesus foi lá e pegou a orelha do camarada, botou no lugar, e disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim, não. Vamos deixar esse negócio da espada. Porque o próprio Jesus, quando chamou os discípulos, disse, olha, quando eu chamei vocês para ir pregar, disse para não levar bolsa, nem alforjes, nem espada. Mas agora eu digo, quem não tem, venda a sua capa e compre uma espada. Para quê? É muito estranho, não é? Você pensar que parece que todo mundo era assim, tão mansinho, sabe? Não, pegue a sua capa, venda a sua capa e compre uma espada. Isso é o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos, que vocês vão precisar dela, pelo menos para fazer medo. Se for precisar de correr, não corra com a mão vazia. Mas eu estou falando isso, mas é um Deus de muita variedade. A gente precisa ter a visão e ter coragem de encarar as coisas como são, não é? A Bíblia está cheia disto, de guerras, de derramamento de sangue. E para falar em derramamento de sangue e em guerra, vocês já ouviram falar da grande guerra de Gog e Magog? Será a maior batalha que já se instaurou na terra. Vai ser a destruição de Satanás e dos ímpios. E a Bíblia diz, fogo sairá de sua boca e devorará a todos. Então, Deus é um fogo consumidor. Deus, na hora de ser bom, Ele é bom, mas na hora de lutar, fazer vingança, Ele também faz. Posso ouvir seu amém ou não? Eu estou tentando dar uma caminhada na Bíblia aqui hoje, para mostrar para vocês que Deus é muito bom, mas não queira ficar na sua frente quando Ele está para trazer um julgamento e um juízo. E acontece que todos nós amamos ao Senhor? Amém. Quantos estão aqui que gostam de ver milagres? Amém. De ver maravilhas? Amém. Então eu vou lhe dizer uma coisa, não há um só personagem na Bíblia toda que a vida dele aconteceu algum milagre sem que ele passasse por um processo. E eu tenho certeza que nós queremos ver e receber milagres e transformações na nossa vida sem ter um processo. E achamos que Deus faz as coisas assim. Não é assim que as coisas acontecem na Bíblia. Se eu pegasse desde um cego que nasceu, e os discípulos disseram, Senhor, por que nasceu cego este? Foi seu pai, sua mãe? Quem foi que pecou para que este nascesse cego? Ele disse, ninguém. Mas para que a glória de Deus se manifestasse. Então, a gente entende que quem é que quer ter um milagre para recuperar a visão que nunca teve? Você não quer pagar o preço para ser cego? Ou tem alguém querendo ser cego? Mas aquele só foi curado porque houve um processo na vida dele que ele nasceu naquela condição.
Outro estava aleijado há 38 anos, e agora eu quero lembrar a você que Deus não trabalha com relógio ou com calendário. Deus trabalha com um propósito. E aquele homem ficou lá 38 anos na beira do poço, esperando um movimento das águas, sabe, que viria. Então ele teve um processo de um dia após outro dia, após outro dia, e após outro dia, e após outro dia, e após outro dia, que nós não queremos. Nós queremos as coisas imediatas, e Deus deixa o processo acontecer. As coisas vão se desenrolar, e você pode ficar agoniado, triste, amargurado, com pressa, e Deus disse: você quer ou não? Porque se ele quisesse, ainda que inconsciente, ele estava buscando um anjo, mas é porque ele estava querendo ser curado, porque senão ele não estaria lá, ou não? É ou não? Por que você está aqui? Está esperando o quê? Então, a gente tem que ter paciência. E vai um dia, e o milagre não aconteceu, e vai outro dia, e o milagre não aconteceu, e no outro dia não aconteceu, e ele ficou lá quantos anos? 38. Até que um dia, quando ele não estava esperando, Deus havia dito: o fim do processo é hoje. Agora chegou a hora do propósito. Você nasceu para que este milagre fosse contado lá em João Pessoa. Assim são todos os milagres da Bíblia. Eu tenho certeza que nenhuma irmã quer um câncer de útero para estar sangrando por 12 anos como uma mulher, porque a gente conta a história sem contar por que aquilo chegou a acontecer. A gente diz: não, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha e aí resolveu ir lá em Jesus, mas quantos anos fazia aquele mal? Os médicos já não tinham recurso, mas ela estava tentando. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: quem quiser alcançar alguma coisa de Deus, prepare-se para fazer algum esforço. Não foi para você que eu falei, acho que eu falei para o banco. Você vai ter que aprender que processo é uma transformação, que processo é uma prova. É um momento de dificuldade, de desafio, que você terá a oportunidade de persistir ou de desistir. Processo é isto. É um momento desafiador de você crer ou não. Isso todos os personagens, todos, sem exceção. Se você começar com o primeiro profeta, que foi Abraão, até o último profeta, todos eles tiveram que esperar. Se eu pegar de Abraão, ele teve que esperar 25 anos, caminhando por uma terra que não sabia, aonde não estava determinado, esperando a promessa de um filho, cometendo erros, mas desistiu. A Bíblia diz que ele foi fortalecido. Cadê o seu glória a Deus? O que vai fortalecer você no processo é você dizer: eu não vou desistir. Está difícil, está ruim, está pesado, é dolorido, mas você diz: glória a Deus. Deixa eu gritar bem forte aqui hoje à noite: Deus tem um propósito na nossa vida. Você não é uma pessoa qualquer. Você nasceu diferente, com um propósito diferente. Por isso o seu problema não é o meu problema, e o meu problema não é o seu problema, mas a minha vida e a sua vida obedecem todos o mesmo critério. Deus vai nos colocar num tempo de espera. Num tempo em que você vai ter que se esforçar, e você vai ter que definir se você quer ou não. Posso ouvir seu amém? A minha Bíblia e a tua Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, Deus simplesmente se afasta, porque você se afastou do propósito. Deus não trabalha, vou voltar a dizer, com relógio. Ele trabalha com propósito. Se ele tem um propósito na sua vida, o mundo pode girar, mas aquilo vai se cumprir.
E nós vemos que isto aconteceu na vida de todos, todos. Se a gente pegar, não, o Daniel foi lá, ficou inteligente, mas Deus tinha um propósito. Isso não chegou assim de um dia para a noite. Ele chegou lá na Babilônia, desceu de paraquedas e disse: ei, rei, eu sou um homem 10 vezes mais inteligente do que todos daqui. Não. 3 anos depois ele foi colocado num teste. Aí acabou? Não, começam os problemas, as dificuldades. Você acha que Daniel, nós temos hoje a história, Daniel foi livre da boca dos leões de graça? Tem alguém aí que gostaria de ir lá enfrentar os leões, como Daniel foi, ou os jovens à fogueira? Não, todos eles passaram por um processo de uma pressão psicológica. Diabo é especialista em bombardear mente de pessoas. Você está me ouvindo? A especialidade dele é trabalhar aqui, disse o profeta, desde o princípio escolheu a nossa mente como campo de batalha. E ele vai bombardear a sua mente, não vai dar certo, você está perdendo seu tempo, as coisas não vão dar, olha, Deus não vai cumprir. Este é o propósito de Satanás, é fazer você descrer. Mas Daniel estava tão seguro. Disse, sabe, se for para ser comido de leão, eu vou. Porque se o propósito de Deus na minha vida é terminar na boca de um leão, eu vou. Como terminou na vida de muitos. Ou seja, será que todos os que enfrentaram leões durante a era da igreja, Deus livrou? Será que todos os que enfrentaram fogo, Deus livrou? Já foi cantado aqui hoje. Eu sou a semente do sangue, sabe? De gente que enfrentou a arena, mas Deus não livrou. Como Deus não livrou Paulo do machado para cortar sua cabeça, livrou Pedro da espada uma vez, mas depois deixou que ele cumprisse o propósito. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei como é que eu vou terminar ou que você vai terminar, mas uma coisa eu quero dizer para você: todos nós vamos alcançar um propósito, e o propósito de Deus é que depois que a jornada da tua vida terminar, e se você manter-se firme, você será salvo. O prêmio da soberana vocação de Deus é sua salvação. E o bem-vindo que Ele vai te dar é te coroar e dizer: chegou aí mais um herói que enfrentou a vida lá e passou por um processo. Pode aplaudir ao Senhor. Chegou, terminou. A gente não pode entender. Eu estava hoje ouvindo, e eu já li esse livro sobre a vida de John Wesley, um dos maiores pregadores do mundo. Viajou 400 mil quilômetros de cavalo. Não é de carro com ar-condicionado, não. Do lombo de um cavalo. Revolucionou o mundo, o maior pregador. 5 horas da manhã ele já tinha 2 ou 3 sermões preparados para ser pregado naquele dia. Um homem de uma vida íntegra, de uma vida correta. Casou-se com uma viúva. E a viúva era tão cheia do Espírito Santo, que foi o processo da vida dele. Mas foi o processo. Uma certa vez ela entrou na igreja e agarrou ele pelo cabelo. E saiu puxando na frente de todo mundo, esculhambando com o pregador. Você já pensou um negócio desse comigo aqui? Mas era o processo dele. A ponto dele ter a coragem de dizer: se o diabo tiver uma irmã, eu me casei com ela. Acho que não tem ninguém aí. A mulher era assim, violenta. O desqualificava na porta da igreja, o desqualificava em seu serviço, mas era o processo. E no final da vida, um dia, quando ele viajou, a mulher pegou as malas e foi embora de casa com os filhos. E quando ele chegou, ele viajava longa distância para encontrar um perdido, e a mulher mudou para 20 quilômetros para frente da casa dele. Ele nunca foi atrás dela mais. Disse: agora ela se foi, e se foi. Eu acho que ele ajoelhou e falou o quê? Graças a Deus. Porque graças a Deus é a coisa mais feliz que a gente tem na Bíblia.
A Bíblia não mandou você reclamar de nada, mas a Bíblia mandou você agradecer tudo. Então, quando tudo está bom, você diz? E quando dá errado? A mulher foi embora. Quando chegou, ele recebeu ela, graças a Deus, me casei. Mas quando ela foi embora, ele disse? Era o processo. Ele terminou a jornada dele. Terminou e o nome entrou para a história como um grande ganhador de alma e a mulher como um grande problema. Você vai cumprir um propósito. Tem gente que nasceu na Bíblia para deixar mau testemunho, para ser problema na vida dos outros. Está me ouvindo aí? Então nós temos pessoas que cumprem o seu propósito, um Judas, um Paulo. Também temos aqueles que foram problemas para Moisés durante a jornada. E Deus deixa coisas boas e ruins acontecer na vida de todos nós, verdade ou não? Então o que a gente precisa aqui hoje à noite aprender é que Deus tem um processo e deixa você amadurecer. Olha, se você pegar um engenheiro, um arquiteto que projetou um prédio bonito, grande, você precisa, esse prédio aqui tem 50 andares, quanto ele tem de fundação, irmão Zé Francisco? Quanto ele precisa de fundação para sustentar o peso? Dependendo daquilo que Deus te chamou para fazer, você terá, escondido na sua vida uma formação, um preparo muito forte para poder enfrentar aquela situação. Mas se é alguma coisa fraca, Deus não vai gastar o mesmo que ele gastou para preparar um Moisés, por exemplo, que não é igual a Isaías, não é igual a Daniel, é totalmente diferente. Deus faz com que ele nascesse na casa dos hebreus, educa ele com toda a sabedoria no palácio de Faraó, transfere ele 40 anos para a terra de Midian e ele passa a conhecer a cultura de 3 povos diferentes, porque Deus queria que ele tratasse-se com várias nações. A habilidade de Moisés é muito diferente da habilidade de um Ageu, muito diferente de um Obadias. Ele tinha outra missão. Deus queria dar a ele as leis. Qual foi o profeta que foi preparado para trazer leis para o povo? Porque Deus deu os 10 mandamentos, mas acompanhado aos 10 mandamentos, como é que a gente chamaria isso na linguagem nossa de hoje? Foi feitas as emendas. Tinham 613 novas ordenanças que não são os 10 mandamentos. Precisava de alguém que tivesse conhecimento para poder levar o povo para falar sobre, direito civil, direito de respeito à propriedade, a respeitar a vida do próximo, que não estão incluídos nos 10 mandamentos. Então Deus prepara pessoas para o fim que Ele quer. Posso ouvir seu amém? Não é limitado, Deus não fica limitado a não, mas esse aqui é profeta, tem que ser igual àquele outro, porque senão aquele vai ficar ofendido. Não, Deus trabalha assim. Eu quero dizer para você, Deus confiou uma missão na sua mão. Eu só queria que você fosse fiel a ela, que você não inventasse a ser aquilo que você não é chamado para ser. O profeta disse, eu não sou Billy Graham. Billy Graham era um homem chamado para estar na Casa Branca, para trabalhar com presidentes. Ele disse, eu sou analfabeto. Eu não fui chamado para isso, mas eu fui chamado para orar pelo povo. E Billy Graham não pode ser eu, como eu não posso ser você. Eu não sou Jeana e sou Francisco, mas nem eles também são eu. Cada um de nós temos, uma personalidade própria, e Deus trabalha conosco assim. Ainda que todos nós façamos alguma coisa que outros fazem, não quer dizer que nós somos igual a outros. Todo mundo aqui pode dizer amém? Amém. Pois é, mas você não é igual a mim, e eu falo amém também. Eu também digo amém, quer ver que diz aí amém? Amém? A minha tonalidade de voz é a minha, a sua é a sua. Mas nós falamos amém, fazemos a mesma coisa. Todos aqui amam ao Senhor, mas você não é eu e nem eu sou você. Todos nós temos a salvação? Todos vamos morar na Nova Jerusalém?
Parece que tem uns que não vão não, com a boca está fechada, não tem nem coragem de responder. Onde é que você vai morar? No inferno? Ah, sim, agora você respondeu, né? A gente tem que entender esta diversidade de Deus. Deus trabalha assim. Então Deus chamou um menino para ser profeta aos 14 anos. Um Ezequiel também, que era um garoto novo. São profetas que Deus preparou de maneira diferente, mas preparou Moisés de outra maneira, pôs Moisés dentro do palácio, pôs Moisés no deserto, e depois 40 anos pôs Moisés com um povo rebelde, reclamador, murmurador, e no entanto ele vai terminar a missão dele, como cada um de nós vamos terminar a nossa. Moisés teve momentos de falhas, e você não tem não? Então nós temos tudo isso, mas Deus é um Deus. Deus abandonou Moisés. Que quadro maravilhoso, gente. Deus abandonou Moisés. Falou: Moisés, é o seguinte, ó, você está muito nervoso, agitado, eu vou pegar você e levar para casa. Aí você diz, se perdeu. Moisés queria entrar. Ele queria fazer uma coisa e Deus queria que fosse feita a outra. Você está muito cansado? Eu vou levar você para ficar pertinho de mim para acabar com o seu estresse. Tem alguém querendo acabar com o estresse aqui? Eu vou te dar uma receita. Fica perto de Deus. Tem alguém querendo acabar com o estresse aí? Ficou com medo de ir para o céu? É incrível. Parece que a gente tem medo de morrer. Será que Moisés morreu? A Bíblia diz que o Senhor o sepultou e que a sua sepultura nunca foi encontrada, e que Satanás queria pegar o seu corpo, mas não conseguiu pegar. E ele provou que Deus é um Deus que ressuscita mortos. Ele deitou e se levantou, e 700, 800 anos mais tarde, ele está com Cristo no Monte da Transfiguração, para mostrar a você que ainda que nós tenhamos que dormir aqui na terra, nós vamos nos levantar na presença de Deus. Não sei por que as pessoas têm tanto medo de morrer. Se você tem vida eterna, por que tem medo de morrer? Porque você não quer interromper a sua jornada, como Moisés não queria interromper a dele. E esta é a razão. Mas eu acho que coisa engraçada, que espontaneidade. Moisés sobe o monte Nebo lá, e vai tranquilo. Chega lá, eu não sei que jeito, será que Deus pegou um pedaço de pau, bateu na cabeça dele assim? Ou uma pedra? Ou simplesmente ele deitou e não se levantou mais? E quando olhou do outro lado, já estava numa outra terra. E o processo do diabo tentar pegar o corpo dele e levar, ele nunca nem viu. Eu quero dizer para você que existe um Deus que mesmo que você cometa falhas, não vai deixar o diabo tomar posse de você. Essa é a verdade da Bíblia. Então ele preparou Moisés assim. Mas, por exemplo, para nós ganharmos tempo, porque o tempo vai passando, como é que ele preparou Elias? Diferente do que ele preparou Daniel, diferente do que ele preparou Jeremias, diferente do que ele preparou Isaías, diferente do que todos os outros profetas. Qual era o profeta? Era Oséias, que era boieiro? Amós. Não sou profeta, nem filho de profeta, sou plantador de sicômoro e boieiro, e o Senhor me chamou para apacentar seu povo. Aqui está um outro, Elias. A Bíblia nem nos relata quem são seus pais, apenas disse que ele veio dos moradores de Gileade. Me diga uma coisa, qual foi o preparo que Deus deu para Elias? Eu não sei, você sabe? Sei que o homem chegou numa disposição, numa certeza. As primeiras palavras que nós temos, os primeiros relatos da aparição de Elias, é maravilhoso, gente. E isto é o que eu e você precisamos de dar atenção na Bíblia. Não é ficar colocando cabeça onde não precisa ser colocada. Olha a sua cabeça. Escuta aqui.
o que foi que Elias disse nas suas primeiras palavras quando apareceu? Vive o Senhor, em cuja presença estou. Veja só, que homem é este? Que sabia que vivia na presença do Senhor. Isto é o que eu e você precisamos saber. E o que nós chamamos de Bíblia, e o que nós olhamos como palavra de Deus, nós não cremos nisto. Desculpem. Por que não cremos? Porque se crêssemos, a única coisa que nós poderíamos... Quem é que crê que a palavra de Deus é a verdade? A única coisa que eu preciso falar é o que a palavra fala. Ou não? O que disse o profeta? Que nós somos a noiva, mas nós não falamos a palavra. O que disse Elias? Vamos pegar aqui textualmente. Vive o Senhor em cuja presença estou. Isto é o que eu e você precisamos falar todos os dias. Eu estou na presença de Deus. E ele tinha tanta convicção, porque a coisa é esta: se a noiva é a noiva palavra, e nós seguimos uma mensagem profética, aquilo que os profetas falaram, e o que eu brigo aqui neste púlpito o tempo todo, dizendo que Bíblia não é livro de uma história, uma profecia, o que os profetas falaram é o que nós precisamos falar. Ele acreditava. Qual foi o treinamento que ele teve para dizer: nem chuva, nem orvalho cairá, senão segundo a minha. Mas nós conversamos fiado o tempo todo, reclamamos de tudo, brigamos com tudo, discutimos, entramos aonde não somos chamados, e a palavra na nossa boca não tem valor nenhum. Achou ruim? Estou falando errado? Mas você deveria ter consciência. Diga aí: eu estou na presença do Senhor. Você tem coragem de estar na presença do Senhor e falar mal da vida dos outros? Como é que você tem? Não, espere para falar o que a palavra diz para você. Então ele disse: não vai haver chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra, e acabou. E acabou. Aquilo que você estabelece está estabelecido. Mas isto é o que nós não acreditamos. Nós acreditamos na história que aconteceu com Elias. Mas a pergunta é: você quer passar pelo processo que Elias passou? Oh, mas que milagre, a chuva não passou. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia disse que não houve um lugar na terra em que Elias não foi procurado. Procuraram como se procura uma agulha no fundo de um palheiro. Era para matá-lo. Mas olha só, milagres acontecem no meio de processo. É quando as coisas estão arrochadas, apertadas e difíceis, os milagres vão acontecer. Corvos vão trazer comida, viúva vai sustentar. Os inimigos que diziam: eu ouvi falar que Elias estava ali, quando chegava lá, o Espírito do Senhor o fazia invisível e o transportava para outro lugar aqui. E você vai ver que quando você está vivendo este momento, o diabo perde você de vista. Quem gostaria de ser escondido no mais profundo do tabernáculo do Senhor? Quem procura a tua vida não te acha. Tanto foi assim, que quando Elias encontrou o servo de Acabe, e disse: vá se apresentar ao teu senhor, e disse que você encontrou com Elias. Ele disse: eu? Olha, eu sou teu servo, eu sou servo do Senhor, eu temo ao Senhor. Quando Jezabel queria matar os profetas, eu escondi 50 na caverna, mais 50, dei comida, dei pão, dei água, eu não deixei matar teus irmãos, os profetas. Agora o Senhor me põe numa enrascada dessa? Eu vou lá e digo para Acabe: eu encontrei Elias. Ele disse: aonde? Ali onde está o irmão Adeilto. E quando eu chegar com Acabe lá, o Espírito do Senhor pegou você e levou para outro lugar. Gente, eu acredito num Deus que nos esconde. Eu acredito que quando o diabo tentar te descobrir e achar e criar um processo para te destruir, Deus vai te acobertar. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger.
Deus vai fazer com que olhos dos inimigos sejam cegos, como cegou os olhos dos assírios e não puderam encontrar a Eliseu. Deus é o Deus que faz as mesmas coisas. Um processo, um dia após outro, 3 anos e meio se passaram, e daí o Elias se apresenta, e você diz que milagre agora vai acontecer, e você vê a confiança do Elias. Quem foi que disse para ele: ei, mande os profetas de Baal clamar primeiro. Depois que eles cansarem de clamar, você se apresente, prepare o altar, arrume a lenha, bote água, e depois Elias vai tranquilo. Escuta, não precisa fazer alvoroço. Quem sabe o que tem não precisa alvoroçar. Precisa você gritar e sapatear e dizer: sai, Satanás! Jesus nunca fez isso. Ou o diabo sai porque você gritou. O diabo não tem medo de grito. Simplesmente assim. O que aconteceu? O Elias foi tranquilo e disse: Senhor, mostra-te que tu és Deus, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. E o fogo desceu, e ele apareceu para Acabe e disse para Acabe assim: agora pode arrumar o seu carro e pode subir, comer e beber, que eu vou ali em cima, mas eu estou sabendo que a chuva vai cair. Caiu na hora, mas ele foi orar. Essa é a diferença. Ele buscou, ele insistiu, ele não desistiu, não veio na primeira, não veio na segunda, não veio na terceira, não veio na quarta, não veio na quinta, não veio na sexta, não. Na 7ª vez, ele viu uma mão, o seu enviado viu uma mão do tamanho da mão de um homem. Ele disse: eu estou ouvindo um som de uma chuva que está vindo aí. Vai acontecer. Quer que eu grite para você? Vai acontecer. Para quem não desistir e aguentar firme, você já pensou se Deus não mandasse chuva? Eu queria perguntar, quando foi que Elias desistiu? Ou descreu? Esta é a carta de Tiago, básica, que começa no seu 1º capítulo, dizendo: irmão, não pense que o homem inconstante alcançará do Senhor alguma coisa. Não alcança nada. No capítulo 5 ele cita Elias, homem segundo as mesmas paixões que nós, e orou, e o céu abriu, e o céu fechou, mas manteve-se firme. Eu estou aqui dizendo para você, não importa o processo, mantenha-se firme. Faça cada vez mais firme a sua chamada. Eu já estou quase indo lá para Eliseu. E o processo era tão sério que o Elias pensa que a vida chegou ao final e pede para morrer. Coisa que pouca gente tem coragem. Eu até não acredito que ele estava querendo morrer, mas ele, pelo menos, ele fez um dramazinho lá. Tem alguém querendo fazer um drama aí? Senhor, pode me matar. Tem alguém aí? Ah, não tem não? É um dramazinho. E Deus não aduba, não bota adubo nessas coisinhas humanas, não, para poder crescer e ficar uns crentezinhos dengosos. Não, Deus trata bem, deu alimento, agora caminha. Quando ele caminhou e chegou no Horebe, ele falou assim: o que você está fazendo aqui? Pega teu caminho de volta para o deserto. Meu Deus, para o deserto de novo? Para problemas, para dificuldades, para processos. Pega de volta o seu caminho para o deserto. Você ainda tem uma batalha pela frente. E vai lá ungir a Azael, ungir a Jeú e vai ungir a Eliseu. Agora, quem era Eliseu? Um homem que estava feliz da vida, fazendo uma plantação, pensando que aquele ano seria um ano de muito lucro para ele. E passa um profeta, meu Deus,
Eliseu está tranquilo, puxando o carrinho lá do boi lá, 12 juntas de boi, e Eliseu passa perto dele. Queria pegar meu paletó. Não é hora. Você já pensou que eu já ia hoje? Ai, ai, ai. Mas é verdade. O que aconteceu? O Eliseu simplesmente correu e disse, deixa eu ali dar um beijo no meu pai. Ele disse, pode ir. E Elias ainda perguntou para ele, o que foi que eu te fiz mesmo, hein? Eu não falei nada. Eu só joguei o paletó nas suas costas. O que foi que eu te fiz? Ele vendeu e saiu. Agora, abra a sua cabeça. Presta atenção. Será que na cabeça de Eliseu estava pensando que o que ele teria pela frente era um anonimato? Quantas vezes você viu falar no ministério de Elias sobre Eliseu? 12 anos se passaram. Você já pensou? Eu jogo aqui o paletó nas costas de alguém, coloco alguém aqui e nunca toco no nome dele. Será que Elias deu oportunidade para Eliseu fazer alguma manifestação de ministério de profeta enquanto eles estavam juntos? Mas eu dou oportunidade para o Diego pregar, para o Francisco, para o Jean. Eliseu não fez nada. A única coisa que Eliseu fazia era deitar água nos pés de Elias e o olho comprido, olhando como é que Elias agia. E estava sofrendo junto com Elias as mesmas pressões. Ninguém ouviu falar nada sobre o trabalho que Eliseu fez por 12 anos, quando o profeta pregou a mensagem, um manto usado, disse, sabe o que ele precisava fazer? Ajustar o manto para vestir. Não sei se ele era gordo demais. Se fosse gordo demais, tinha que ir lá na irmã Né para ajustar a roupa, não é, Lídia? Sua mãe é que ajusta. Irmã Maria Firmino. Para ajustar a roupa. Se era magro demais, tinha que alargar. Eu não sei. Só sei que ele tinha que usar aquela capa. E a capa precisa vestir bem. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você, tem muita gente que acha que esta Bíblia é uma roupa justa, mas é pesada. Ontem, depois do culto em Natal, um irmão falou para uma senhora visitante que estava lá, e disse, esse homem me pegou com uma palavra, quando eu assisti o programa dele da televisão, porque eu vinha da igreja católica, não estava feliz, vim na igreja evangélica, não estava feliz, mas um dia, uma palavra só que ele falou, me pegou, e uma palavra dura. Mulher não pode cortar o cabelo. Disse, aquilo bateu dentro de mim, fui lá na Bíblia, era assim. Disse, aquilo me segurou. Engraçado, aí tinha uma senhora, e eu tive que explicar, e disse, engraçado, Deus perdoa nossos pecados, Deus cuida da gente. Quando ele disse, eu não gosto de mulher de cabelo cortado, as mulheres se ofendem. É pesado isto? Não, quando você veste uma roupa, sabe, que você vai no espelho, olha, vestiu bem, não está apertada, não está folgada, simplesmente é como quando você pega esta Bíblia, cada palavra desta Bíblia veste bem você. Você não tem que discutir aqui, você tem apenas que crer. Tem alguém que crê aí? Esta Bíblia veste bem você? Então não tente apertar a Bíblia mais do que ela aperta. E não tente folgar mais do que ela folga, ela já está no seu limite. Quem precisa se moldar com a Bíblia é eu e você, não é a Bíblia se moldar conosco. Tem gente que é tão legalista que quer pegar a Bíblia e fazer ela vestir nas pessoas na marra. Outros são tão liberalistas que tudo pode e fica folgado demais. Mas não é folgado, nem é apertado. É a palavra de Deus. Posso ouvir seu amém? Elias e Eliseu. Será que, me ajuda aí, Jean, meu irmão Francisco, o Dier, vocês que estão aqui. Escuta aqui, será que em algum momento passou na cabeça de Eliseu assim, meu amigo, tem 12 anos que eu não ganho nada. Eu larguei minha junta de boi, larguei minha renda para andar atrás deste Elias aqui. Sabe o que eu arrumei? Comida. E olha lá, que jeito que ele comeu. Será
que eu fiz um negócio bom? Mas era o processo. Deus ainda tinha um propósito. Então, às vezes, no momento, você não entende a sua fase de vida e diz, mas é isto mesmo? Parece que Deus me chamou para um problema. Eu acho que Eliseu tinha se metido num problema. Mas ele tinha visto as coisas que aconteceu com Elias. Ele viu a ressurreição de um menino, ele viu Elias chamando fogo, ele viu Elias, Deus apresentando-se diante dele. Ele estava acompanhando todo esse processo. Ele disse, sabe de uma coisa? A minha hora vai chegar. Eu não falei para ninguém aqui, eu disse que a minha hora vai chegar. Será que alguém entendeu? Será que alguém entendeu? Será que alguém entendeu? Eu vou perguntar, será que alguém entendeu? Que se Deus fez através do ministério de Elias, vai fazer através de você, que às vezes você acha que você não está ganhando nada, e que você está perdendo tempo, e que o tempo vai passando, e que você poderia estar fazendo outras coisas. Só quero dizer para você, você vai ver que quando chegar a hora, você saberá o propósito de Deus na sua vida. Eu acho que muita gente não entendeu. A outra vez que eu vou ver o nome de Eliseu aparecer, é um dia que Elias chega para Eliseu e diz, você fica aqui porque eu vou a Betel. Tudo isto durante 12 anos só aparece essa citação. Fica aqui porque eu vou a Betel. Eliseu diz, fico nada. Fica aqui porque eu vou a Jericó, fico nada. Fica aqui porque eu vou a Jordão, fico nada. Vive o Senhor e vive a tua alma. Ele aprendeu que aonde tu fores, eu irei. Eu não vou perder detalhe nenhum. Eu não quero perder o que vai acontecer lá na casa de Deus, lá em Betel. Eu não quero perder nada do que aconteceu lá em Jericó. Não foi só maldição, não. Foi ver milagres, muros cair, gigantes ser derrotados, você possuir aquilo que é teu. Você está me entendendo? Ele disse, eu quero observar isto. Eu vou no Jordão. Jordão, me interessa de ir, porque eu sei que lá no Jordão, Josué passou com os pés secos. Eu quero estar nesses lugares. Ora, tudo aquilo era um treinamento, e Eliseu foi, e cada lugar que ele chegava, eu não sei como, são coisas que me encabulam na Bíblia, assim, eu não entendo como os filhos dos profetas sabiam que aquela era a hora, eu não entendo como o povo não sabe qual é a hora que nós estamos vivendo. Sabes que hoje o Senhor tomará teu Senhor por cima da tua cabeça? Sei, fica calado. Como o povo não entende o hoje? E vai lá. E Elias dobra a capa, toca na água, o Jordão se abre e eles passam. E Elias olha para Eliseu e agora vem a surpresa. Ô Eliseu, você tem algum pedido para fazer? Estou contando uma história. Ou estou falando de uma profecia? Tem algum pedido para você fazer antes que eu seja tomado de ti? Esta é a hora da surpresa. Sabe, irmã Doralice, que o Elias nunca imaginou na cabeça dele que o Eliseu ia falar aquilo para ele? E ele simplesmente disse, você me treinou para quê? Para que estamos sendo treinados? Para que Jesus treinou seus discípulos? Para ser menor ou para ser maior? Obras maiores do que estas. Era para ser menor ou maior? Você está sendo treinado para quê? Para ser menor ou maior? Para contar história ou para assumir uma posição? É óbvio que existe um processo na nossa vida, machucando, sabe, desafiando. Nós corremos pelo relógio, pelo tempo, e o dia passa e não vai, mais um mês e não vai, e daí? Se o trabalho é grande, a fundação precisa ser sólida. Deus
precisa de gente que esteja fundamentado no assim diz o Senhor. E Elias olhou para Eliseu e disse: o que você quer quando antes que eu seja tomado de ti? Pode pedir. E ele disse assim, sabe, tranquilo, sereno, consciente do que é um chamado, do que é um propósito. Sabe, na cabeça de Eliseu, ele disse: Elias me treinou durante 12 anos e eu aguentei calado, o anonimato, nem meu nome aparece. Só apareceu Elias. O Elias foi e ele foi de carona. Mas agora chegou a minha hora. Hoje. E ele para, tranquilo, e diz: quero porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que ele não veio para repetir o ministério de Elias, mas para fazer muito mais. Você quer saber de uma coisa? Os discípulos fizeram muito mais do que o próprio Jesus. Você vai ficar escandalizado comigo. Não, Jesus morreu, abriu agora a porta da graça, o céu, o perdão estava feito. Mas quantos discípulos Jesus deixou na sua morte? Todos os que foram e que acreditaram na sua palavra, a Bíblia relata no máximo 500. Que foram para esperar o Espírito Santo. 380 desistiram. Foram embora, só tinha 120 no dia de Pentecostes. Mas aqueles que ficaram, receberam aquilo que era promessa e fizeram muito mais, porque Pedro em 15 minutos fez muito mais do que os 3 anos que Cristo estava aqui na terra pregando. Vieram 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e as bênçãos e as curas começaram a acontecer. Será que você entende o que eu estou dizendo aqui hoje à noite? O processo é desgastante, os discípulos estavam com medo, Pedro negou, os outros se juntaram com Pedro e agora iam virar pescadores, mas não, na hora estavam lá. Eram poucos, eu quero dizer, mas é o pouco que vai se tornar muito. Por que você está aqui ouvindo sermões? O Eliseu entendeu que depois de um processo, quando está terminado, está pronto, agora Elias pode ir. E a convicção era tão grande que os filhos dos profetas vieram e disseram: escuta, o senhor me dá permissão para ir procurar o corpo de Elias? Eliseu sabia que o corpo de Elias nunca mais faria nada, como eu sei e como você sabe que o William Branham se foi e aquele corpo nunca mais fará nada por ninguém. Deixa eu ir nas montanhas procurá-lo, pode ser, olha a condição, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha tomado aqui, deixado ele em cima de um monte. Se vocês querem ir, pode ir. Mas vocês não vão encontrar. Ele sabia que o negócio agora era com ele. Você sabe que é com você? Você sabe que Deus está preparando você, fundamentando você para obras maiores? Você sabe o que é um avivamento? Um avivamento não é um movimento de um culto em que a igreja bateu palma e gritou e pulou, não. Um avivamento é quando você toca o céu, você, sua alma, sua oração chegou lá, e depois que aquilo atingiu você, aquilo torna-se contagiante. Quem passa perto de você vai sendo contagiado. Contagiou Pedro, contagiou a multidão, contagiou você e vai contagiar a vida de muitos. Eu vou terminar e vou encerrar dizendo a você: Deus é um Deus de variedade, está preparando a gente de uma maneira especial. Vou terminar dizendo a você: aguenta firme. Cada um tem seu propósito, sua dor, suas decepções, sabe o seu clamor dentro da alma, mas a resposta
ela virá no tempo certo para você. Agora, se você acha que o seu propósito é só penar, eu vou dizer para você, não. Deus deixou Elias passar um monte de pressão. Mas sabe como é que ele terminou? Indo embora num redemoinho, numa carruagem. Sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer conosco a mesma coisa. Nós vivemos a possibilidade de nunca morrer. A pessoa mais velha aqui tem a possibilidade de alcançar a vinda do Senhor em vida. Mas antes que aquela hora chegue, deixa eu lhe dizer a você uma coisa: um poder incendiará a sua vida. Como aconteceu com Eliseu, que foi simplesmente agora efetuando aquilo que chamava-se obras maiores. Ele chega em Jericó, ele tira o sal, ele muda a água, ele fertiliza a terra, e ele faz com que as coisas se tornem prósperas e frutíferas na vida de todos. Eu espero que Deus abençoe a cada um de nós a entendermos que as coisas não são fáceis, mas que Deus tem um propósito, e que você pode largar mão de ficar olhando no calendário ou no relógio, e entenda, a hora que Deus terminar e botar o ponto final no processo, eu ponho-me de pé, porque estarei pronto para responder-me todos juntos: eis-me aqui, Senhor. Vamos ficar em pé. Agora eu quero perguntar: quantos vão para casa entendendo que a vida do dia não é a minha vida? Entendendo que este Deus de variedade está preparando você para um propósito. Se Ele usou, sabe, um profeta para falar um capítulo e outro para falar 66, esse é problema dele. Como é que Ele vai te usar? Eu não sei. Eu quero só perguntar uma coisa: você está pronto? Se é para salvar só uma pessoa da sua casa, ou se é para salvar o seu bairro, eu só quero lhe dizer que nós precisamos estar prontos, para que quando a nossa hora chegar, a gente saber o que vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe com o processo, se preocupe em estar preparado. É só isso que eu quero lhe dizer. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Se talvez você estava reclamando porque alguma coisa está doendo na sua vida, está na hora de você dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero é ser fiel. Eu não estou entendendo o meu momento, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Não é para que eu me perca. Muito pelo contrário, é para que eu possa ajudar mais alguém. Será que tem alguém aqui que nesta hora se lembra da sua família? Dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho? Será que você está naquela empresa apenas por você, só pelo dinheiro? Ou Deus vai usar até sua aparência, seu testemunho, sua vida, para ajudar a outras pessoas? Será que eu estou aqui apenas para cumprir uma tabela de pregador neste púlpito? Ou eu vim aqui hoje à noite ajudar você, a dizer a você: ei, mantenha os seus olhos fitos, esteja pronto, a tua hora vai chegar. Eu vou repetir: a tua hora vai chegar. E quando eu venho aqui e digo a você que esta Bíblia não é livro de história, é de profecia, então acorde de manhã e olhe para o espelho e diz: este é meu dia. Eu vivo na presença do Senhor, e na presença do Senhor há abundância de alegria. Este é o dia que o Senhor me fez para ser alegre. Agora eu pergunto: porque Deus fez um dia para você ser alegre, você acha que o problema não vai bater na porta da tua casa?
a tristeza não vai bater? Vai ou não vai? Mas o que você tem que fazer é apenas repetir a palavra. Você acha que você vai me entristecer? Este é o dia da minha alegria. Glórias ao nome de Jesus. Irmã Maria José, irmã Jéssica, irmão Francisco, Jean, amanhã não é dia de tristeza. A Jéssica cumpre o propósito da vida dela. E vocês cumprem o propósito da vida de vocês. Vocês educaram, vocês treinaram, ela está seguindo a vida, o Jean vai seguir a vida. Cada um de nós vamos seguir a nossa vida, nós treinamos é para isto. Então amanhã não é hora de tristeza, é hora de dizer: este é um dia de alegria, o Senhor toma conta, o Senhor vai guiar, o Senhor vai ajudar, o Senhor vai estar com ela, o Senhor vai estar conosco, e nós seguimos dizendo graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que a tristeza não bate na porta da minha vida? Vocês se enganaram. Eu preciso me colocar de pé e dizer: esse é meu dia. Eu não vou viver agora cabisbaixo aqui. Eu vou me alegrar. Eu sei que a hora vai chegar. Eu sei que Deus cumprirá todos os seus propósitos. Posso ouvir seu amém? Então eu espero que você triunfe aqui na terra. E entenda que o seu chamado não é igual ao chamado do outro. Mas que todos nós temos um propósito, ou seja, que Deus tem um propósito na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Deixe a palavra moldar o seu caráter. Um grão de café verde não presta para ser para nada. Ele não tem cheiro, ele não tem sabor, ele não vale nada. Ele precisa de passar por um processo de amadurecimento, de secagem, vai para o fogo ser torrado, depois de torrado ele é colocado numa água fervente para dar um cheiro de café, para dar a você o sabor que você diz que gosta. Deus é assim, nos leva a processos nesta vida. Nada acontece de uma vez. Deus está preparando você, eu não vou nem falar, para uma hora de vitória. Ou você quer que eu grite para uma hora de fracasso? Não, é de vitória. A tua cura, a tua libertação, a tua emancipação financeira, o dinheiro para a sua sobrevivência. Deus está treinando você a cuidar destas coisas. Você sabe quantos irmãos tiveram muito dinheiro e o dinheiro escapou da mão dele? E depois vão para a miséria porque não souberam cuidar? E às vezes você acha que o tempo demora. E Deus está ensinando você. Administre bem 1 salário, 2 salários, 3 salários. Eu vou acrescentando. Mas eu não posso dar para você jogar no vento. Cuide bem da sua saúde, cuide bem da sua família. As coisas virão no tempo certo. Posso ouvir seu amém? Ei, trate bem sua mãe, seu pai, ou você não vai tratar bem sua mulher e seu marido. Ei, seja fiel servindo ao Senhor, ainda que no anonimato, assentado aqui na igreja, sem que seu nome seja citado nenhuma só vez, mas preste atenção, no ministério profético Deus te chamará para fazer coisas maiores. E se você não entender isto, talvez você se queime fazendo antecipações. Mateus está pedindo oração por sua sobrinha que irá se submeter a uma cirurgia. Verônica pede em favor da filha Rayane pela saúde. E você pede o quê? Eu peço pela vida, pela saúde de cada um dos meus irmãos, me lembrando aqui do irmão Gilberto. Eu não posso esquecer deste irmão, como não posso esquecer
de nenhum daqueles que pedem oração aqui. Que esses pedidos sejam aceitos. Quem sabe tem alguém levantando a mão pedindo por uma causa, que não é doença, mas é um problema. Quem sabe você queira levantar sua mão e dizer: põe força em mim, Senhor. Tudo o que eu quero é cumprir o teu propósito. Me ajuda. Será que tem alguém aqui nesta casa hoje à noite? Será que tem alguma boca que esta mensagem foi pregada para ele? Para ele abrir a sua boca e dizer: eu vivo na presença do Senhor, e eu sei que esta palavra que eu estou falando aqui não vai cair. Aleluia! Como Elias sabia que não ia chover, e sabia que ia chover, eu quero dizer a você: aguenta firme. A hora da provação, a hora do processo. Não pense que as coisas aconteceram na sua vida por acaso. Cada milagre, cada provisão, cada proteção, cada coisa que aconteceu. Mas o leproso ficou leproso porque Deus tinha propósito. A prostituta só caiu naquele caso porque Deus tinha propósito. Deus tem um propósito escondido em cada coisa da nossa vida. Ou Deus não tinha propósito com Raabe? Deus Todo-Poderoso, sem conhecer as particularidades da vida do teu povo, eu estou apenas tentando ativar a memória de cada um, para que ele entenda que as coisas da vida dele, ele não é um pobre miserável, mas ele verá a glória do Senhor descer para mudar. Se alguém aqui nesta casa já foi curado, é porque estava doente, e o Senhor desceu e mudou aquele quadro. Se alguém já teve resposta de oração que estava, problemas que o estavam angustiando, era o processo e o Senhor desceu e mudou. Eu oro aqui hoje à noite: faça milagres na vida do povo. E ajude que o povo veja que aquilo que às vezes dói na alma deles é um propósito para que o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, perdoa, cura, liberta, salva, transforma, muda, estabelece o coração de cada crente. Que possamos nos firmar em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Posso ouvir seu amém? O Senhor te abençoe. E que tudo seja feito conforme a tua fé. Não desista. A vitória está garantida. Deus te guarde em nome de Jesus. Vamos lembrar que domingo teremos Santa Ceia do Senhor aqui. Amém, louvado seja Deus. Graças a Deus. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar.